boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário do Fabiano Baldassi após mais uma vitória do Inter. 15 jogos invicto, o Inter não perde nunca. Glória a Deus, né? Os invencíveis, se não perder mais nenhuma partida esse ano nos últimos 4 jogos, e tem muita chance disso acontecer, vai ficar até o ano que vem sem perder. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir ao comentário do Baldassi, Inter 1, Vasco 0, e ao longo do vídeo eu vou comentando junto com o Baldassi. O Inter nunca mais vai perder. O comentário de Fabiano Baldassi após Inter 1, Vasco 0. O Baldassi é exagerado, né? Mas o Baldassi é a minha maior referência de Inter. Bah! Ele, tudo significado da esporte, ele conhece muito de futebol, mas ele é exagerado, o Baldassi também é um personagem, né? Vamos nessa então, vamos nessa, mais uma vitória expressiva do Internacional no Campeonato Brasileiro. Eu tenho recebido no meu WhatsApp uma figurinha que fizeram, figurinha de WhatsApp, tá ligado? E a figurinha é a seguinte: o Inter nunca mais vai perder. O Inter nunca mais vai perder. É impressionante, esse time do Roger não perde, não perde. São 15 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, já bateu o recorde, já passou de recorde e não há nenhuma perspectiva de que vai perder. Vamos jogar com o Bragantino em casa, vamos jogar com... Não vai perder, porque esse time está jogando muito, esse time é muito organizado. Só que assim, eu quero pegar esse jogo contra o Vasco da Gama para salientar algumas coisas do Internacional positivamente. Mas o Inter não jogou muito bem contra o Vasco da Gama, mas tu vê, o Inter tá com bastante desfalque, né? Os dois lateral, que são duas peças muito importantes, né? O Bruno Gomes e do outro lado o Bernabé, que atualmente ele é o melhor lateral do Brasil, talvez da América, mas jogando atualmente, claro que tem jogadores melhor que ele, né? O Alexandre do Flamengo é melhor, o Arana do Galo é melhor. Mas o que o Bernabé tá jogando agora é sacanagem. Ele não tava o René. O René eu acho muito útil pro elenco do Inter. Muito útil. Ele para ser reserva é um bom reserva. Só que o René para ser titular, depender do René, daí já é muito. Mas para reserva me serve. Mas o Inter conseguiu o resultado, né? E tu vê que o time do Inter, mesmo com muitos desfalques, sem Thiago Maia, o Fernando entrou no segundo tempo. Tu vê que o time do Inter é um time bem treinado. Tem triangulação, o time compactado para atacar, ataca em bloco. Ah, lindo de ver o Inter jogar. Porque se eu disser, esse Inter não perde, eu vou estar explicando muito pouco do porquê que esse Inter não perde, né? Vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte: durante os 90 minutos contra o Vasco, em cada momento que os jogadores tocavam na bola, em cada combinação, em cada lance que a gente analisava um pouquinho o Inter, um pouquinho o Vasco, ficava claro, nítido, cristalino, que o time do Inter, os jogadores do Inter, são muito melhores que os jogadores do Vasco. Bah. Então aí nós já temos uma primeira coisa importante para determinar o porquê de o Inter estar bem. Porque a gente tem falado bastante de outros fatores que vieram com o Roger, a sua equipe e tal, mas tem uma coisa que nada suplanta no futebol, que é a qualidade dos jogadores. O Inter tem um bom grupo de jogadores. A nossa perspectiva para 2025 é muito boa por conta disso também. O nosso grupo é bom. A gente só não brigou e ganhou títulos na temporada por causa daquela bosta daquele treinador argentino que estava aqui. Então assim, nós temos um bom time. Primeira coisa. Segunda coisa, tu pega o Inter o jogo inteiro. Você sabe que às vezes o Inter vai ter problemas. O Inter teve hoje vários problemas técnicos de capricho, de refino, né? Mas assim, o Inter tem tabelamentos, o Inter tem triangulações. O jogador do Internacional recebe a bola, ele não precisa olhar, ele já sabe que o outro cara tá passando aqui, ele encosta pro cara daqui. É muito bem organizado. Funciona como uma caixinha de música o time do Roger. Porque o Roger, em pouco tempo, conseguiu fazer deste bom time de jogadores do Internacional também um bom time de futebol. O Inter tinha bons jogadores e não tinha um time coletivamente. O Cudê era vários jogadores jogando meio que a Deus dará cada um, sem saber onde é que tem que ir. Os jogadores do Cudê não sabiam nem se posicionar dentro de campo. Botava o Alan Patrick grudado no Valencia. Até que o Alan Patrick joga bastante atacante, perto do atacante, né, como segundo atacante, mas ele vem para trás também receber bola, criar jogo, não fica preso. O Alan Patrick tem meio que a movimentação livre, assim, sabe?
Roger organizou muito bem esse time. Aí tu pega o fato de que o Paulo Paixão recuperou o estrago físico da comissão anterior, o Inter de novo terminou o jogo voando. O Inter terminou o jogo voando. O Inter que briga por um prato de comida, e vem o trabalho do D'Alessandro também. Então nós temos tudo. Nós temos tudo para estar vivendo esse momento. Uma pena que esta comissão técnica, para tirar o máximo desse grupo de jogadores, não chegou antes, mas também agora não adianta lamentar esse tipo de situação. Se eu pego o jogo em si, e eu já disse algumas coisas aqui, mas eu repito, o Inter foi melhor que o Vasco o jogo todo. Eu não estou dizendo que o Vasco não tenha sido perigoso, e foi. O Vasco teve várias investidas perigosas, teve defesa, teve zagueiro tirando bola em cima da linha, teve algumas situações importantes, em escapadas. O Vasco só ameaçou ter algum protagonismo no jogo quando o Inter fez o gol. E o Inter não tem se portado bem quando faz o gol e sai na frente. Não se portou bem contra o Fluminense também, né? Então tem um pouco de sorte mais do que juízo nesse tipo de situação. O Inter tem que continuar sendo protagonista quando faz o primeiro gol no jogo, especialmente quando está numa partida em que é, como eu disse aqui, muito melhor que o adversário. Então, para essas 31 mil pessoas que estão assistindo aqui, aliás, todo mundo apertando inscrever-se no canal, vocês não estão inscritos no canal aí. O Internacional teve supremacia em relação ao adversário porque o Inter é um dos melhores times do futebol brasileiro do momento. Em qualidade, em organização, em efetividade, em tudo, né? O Internacional catapulta-se na tabela por conta de uma ação efetiva que funciona de ponta a ponta. O Inter venceu o Vasco. E eu dizia antes do jogo que eu não considerava o empate um bom resultado. Porque eu sei o que o Inter está jogando e porque eu conheço esse time do Vasco. O Inter tinha obrigação de vencer. E venceu. Mais uma vez venceu. O Inter numa campanha fantástica no Campeonato Brasileiro, praticamente cravando a sua vaga. A vaga Libertadores já está garantida, mas eu falo da vaga, a fase de grupos da Libertadores que se encaminha também. Pois bem, individualmente, eu tenho algumas considerações importantes para fazer. O Baldasso está vivendo uma época de arrependimentos. Quem diria, né, Baldasso? Baldasso é o rei de fazer isso. Execra os jogadores, depois ele volta atrás. Fez com o Heitor, fez com o Depena e agora com o Agustin Rojo, o Valência. O Agustin Rojo, você lembra que eu falei quando o Baldasso falou que ele não servia pro Inter? Para, Baldasso, olha a carreira dele. Jogou muito lá na Alemanha. Um baita de um zagueiro, só que dá pra ver que ele tava desembocado, voltando de lesão, né? Agora que ele tá voando fisicamente, a partida que ele fez hoje, eu me apavorei. Tirou tudo, foi impecável, perfeito, assim, ó. O Vitão também jogou muito, mas o que o Rojo jogou, e ele é grande, é alto, 1,95, 1,96, não perde nenhuma de cabeça. Nenhuma. Ah, ele foi o mesmo que o jogador Felipe Viseu, Atlético Goianiense, foi dar um voleio, chutou a cara dele, mas chutou com tudo. Ele levantou e continuou jogando. Ah, o bicho é um monstro. Parece o Gretchen Carly, aquele do WWE, quem conhece. Baldasso está vivendo uma época de arrependimentos. Eu tinha dito ali atrás que eu tinha desistido do Ener Valência. Não, eu não desisti. Ele voltou a jogar bem, né? Voltou a arrebentar na seleção. E eu quero continuar acreditando nele. O Baldasso, esse boca aberta, este falastrão, esse fanfarrão, disse que o Rojo não tinha condições de vestir a camiseta do Internacional. O Rojo vem de 2 grandes partidas. Hoje, ele foi impecável. O Rojo não perdeu o jogo todo. Olha, só teve um lance ali que ele salvou, mas aí a bola que ele rebateu foi no pé do cara do Vasco, mas também que eu não posso considerar um erro. O Rojo tirou bola em cima da linha, tirou bola do pé do cara que ia chutar, ajudou o estreante Aguirre. O Rojo foi soberbo, sublime no jogo. Sublime. E jogando essa bola, é claro que ele tem condições de vestir a camisa do Internacional. Aliás, o Vitão fez uma grande partida também. A gente tinha uma preocupação em relação aos laterais que estavam em campo. O Aguirre, o Café, como chamam, ele está completamente desembocado. Ele não foi mal, mas ele está fora. Mesma coisa o Agustin Rojo, dá pra ver, tá desembocado, não tá no mesmo ritmo dos outros. Mas defensivamente ele foi bem. Fora, sem tempo de bola, tá desembocado, não tem ritmo, nada. O René foi bem. O René fez uma boa partida, ajudando inclusive na feição do meio-campo quando trabalha em diagonal. Defensivamente foi joinha, o René foi bem, fez uma boa partida. Eu não gostei hoje
da abertura de meio-campo reserva do Internacional. E quando eu falo reserva, eu não estou falando de forma pejorativa, porque eu já elogiei esses dois jogadores, que inclusive jogaram o Grenal, e jogaram bem o Grenal, Rômulo e Bruno Henrique. Hoje o Rômulo e o Bruno Henrique foram mal. O Rômulo errou muitos passes, não ajudou na transição. O Bruno Henrique esteve extremamente burocrático, um carimbador de notas em campo, sem nenhuma evolução importante. Então não foram bem. O Tabata não foi bem. Aliás, eu quero ser justo aqui. Tem gente que diz que eu tenho perseguição com o Gabriel Carvalho, porque quando ele estava mal, eu disse que ele tinha que sair para voltar ao Tabata. Agora eu digo o contrário. Se o Tabata, que vem de 2, 3 partidas ruins, vem de partidas ruins, ele tem que dar lugar ao Gabriel Carvalho, que entrou no jogo de hoje. O Alan Patrick hoje não foi nem de perto protagonista do jogo, nem de perto. Não foi mal, mas não foi o protagonista do jogo. O Wesley sim foi protagonista do jogo, não só pelo gol da vitória, foi o mais importante jogador ofensivo do Internacional na partida, sem dúvida nenhuma. O Borré foi mal, meio desligado até o Borré, tá? Hoje me irritou um pouco o Borré. Não foi legal. Hoje ele não tava como... Normalmente o Borré ele é muito sanguíneo, né? Tá sempre dentro da partida, hoje ele parecia meio desligado. Talvez foi pela derrota da Colômbia pro Equador do Valência, eles até vieram no mesmo voo e o Borré saiu pro Valência entrar. Ele tava meio apagado, meio desligado mesmo. Legal, não foi legal. Mas na condução geral, o Internacional fez o suficiente para vencer a partida. Gente, para vocês que estão pensando numa possibilidade de ganhar o título brasileiro, que ainda é uma ideia utópica e fantasiosa, eu só posso dizer o seguinte, aos que estão lá em cima, não brinquem. Não brinquem, porque a gente está vindo. O Botafogo rateou, vem rateando. Perdeu espaço para o Palmeiras, e já está ao alcance do Palmeiras, que enfrenta eles diretamente. Eles têm o confronto entre eles. Se o Palmeiras começar a ratear também, se o Botafogo continuar botafogueando... O problema que eu sempre disse é que o Palmeiras não vai ratear. O Palmeiras acho que vai ganhar todas as partidas vendo os jogos deles. A gente está encostando. A gente está encostando. Eu não quero pensar nisso agora. Não quero fazer considerações incisivas sobre isso agora. O que eu quero falar agora é que este belo time do Roger, muito bem organizado por ele, deste bom grupo de jogadores, muito bem preparado fisicamente pelo Paulo Paixão, muito bem montado nas questões anímicas e psicológicas por Andrés Nicolás D'Alessandro, este Internacional hoje, se não desempenha o melhor futebol do Brasil, está ali entre os 2 ou 3 que desempenham. O Inter está jogando muito bem, nos deixando perspectivas maravilhosas, obviamente, para a próxima temporada, mas ainda deixando que a gente desfrute este final de ano que é ruim para o Inter, porque nós não ganhamos títulos, porque nós nos decepcionamos com este grande grupo montado que não foi adiante nas competições por aquelas merdas todas que aconteciam lá atrás. Mas atenua, claro que atenua, né? O nosso coraçãozinho colorado está cheio em ver o Inter que não perde há 15 jogos. O Internacional, que é o natural, ganha dentro e fora de casa. É claro que isso é maravilhoso. Evidentemente que isso é maravilhoso. Esse time tem 4 jogos ainda na competição. Esse time pega dois adversários em casa. O Bragantino domingo, que nós vamos ganhar, e depois o Botafogo. E esse jogo, ali adiante, na penúltima rodada, sabe-se lá o que vai significar. Sabe-se lá o que vai significar. E nós pegamos fora o Fortaleza na última rodada e o Fluminense. É o Fluminense que nós pegamos? Eu não sei. Enfim, eu esqueci o outro time que nós pegamos fora. De qualquer maneira, estamos aí. Estamos vivos, vamos lutar, não vamos mais perder. Eu duvido que esse time do Inter perca alguma coisa ainda. Este é o Inter do Roger, o Inter que nos dá alegria. O Inter que ganha ao natural em São Januário, lotado com chuva do Vasco da Gama. Gurizada, estão deixando a gente sonhar. Mas pra ser sincero, o que eu penso, eu acho muito improvável, quase impossível o Inter ser campeão. Não pelo Inter, o Inter pode ganhar todos os jogos que ainda tem. Mas chegaria a 74 pontos. E tem que contar que o Botafogo vai perder. O Botafogo até eu acho que vai botafoguear. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras tem jogos fáceis além do Botafogo e é provável que ganhem todas. E também tem o Fortaleza na frente do Inter, que tem mais chance de ser campeão que o Inter. Por exemplo, se o Fortaleza ganhar amanhã do
Fluminense, né? Lá no estádio do Fluminense, acho que vai ser no Maracanã. Fica a 3 pontos do Botafogo só, e tem Botafogo e Palmeiras. Fortaleza poderia também ser campeão. Mas estão deixando a gente sonhar, né? Se derem bobeira, se ratear, nós estamos chegando. E seremos. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!